Luciano, o aumento de casos de Covid é uma preocupação no país inteiro, né? A gente estava vendo aquele foco em Manaus, mas a gente está vendo essas novas cepas se espalhando pelo país, né? E você tem aí o agravamento em estados do norte, estados do sudeste, você também tem aqui no nordeste, e no Rio Grande do Norte não seria diferente. Mas, assim, uma das preocupações é que o aumento de casos, com fechamento de bares e restaurantes, a principal restrição nesse momento, afeta o turismo, né? Pois é, Diógenes. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com vários empresários desse segmento. E uma coisa é importante destacar. Há um consenso entre eles de entenderem essa necessidade, de entenderem a gravidade do momento, tá certo? É importante destacar que não há nenhum tipo de insensibilidade e nem podia ser diferente. Nós temos grandes empresários experientes e sensíveis a esse momento que é dramático, né? Infelizmente, a gente realmente vive aí uma situação muito delicada do ponto de vista da Covid. Porém, e aí isso também é natural demais, há uma enorme preocupação das entidades. A Federação do Comércio, inclusive, está liderando uma conversa hoje com essas instituições, com os representantes das instituições mais ligadas a esse segmento de A e B, como se chama, né? Alimentos e bebidas, bares e restaurantes, porque é o seguinte, Diógenes, grosso modo, este setor emprega de maneira direta 25 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Se você for considerar os empregos indiretos, são cerca de 125 a 130 mil empregos gerados formais nesse setor. São 29 milhões de reais de salários pagos por mês por esse segmento. E claro que sem vida noturna, um destino turístico ele sofre um baque que reflete também na rede hoteleira, no receptivo, enfim, em toda a cadeia turística. E como a gente sabe, o turismo é importantíssimo para a economia do Rio Grande do Norte. A expectativa que se tem, como eu disse no início do programa, o decreto finalmente saiu, o decreto do prefeito, curiosamente saiu apenas na madrugada e com data de 22 de fevereiro, com uma edição extra, né, uma edição extra do Diário Oficial. Porque o anúncio foi feito ontem, né, Luciano? Havia expectativa que o decreto saísse hoje. Ontem, né? Não, mas assim, que fosse publicado na edição de hoje, mas saiu como uma edição extra apenas na madrugada, né? É isso que me chamou a atenção. Mas enfim, são detalhes aí burocráticos que não somam muita coisa. E aí o decreto prevê aí 14 dias, né, de fechamento às 22 horas dos bares e restaurantes, proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, tá? O decreto, felizmente, não fala na questão da música ao vivo, né? Ou seja, enquanto estiverem abertos, esses estabelecimentos poderão trabalhar com música ao vivo, o que dá uma possibilidade de mercado para os músicos, o que é bom, né? Mas há essa preocupação enorme dos empresários do setor. E aí eles devem se reunir, debater e propor algum tipo de ação conjunta dos próprios empresários com os poderes públicos para mitigar esses efeitos de hoje. Repito, há uma consciência, e isso é louvável e digno de aplauso, dos empresários dessa necessidade, da gravidade do momento. Mas eles também querem que o poder público olhe para eles com um olhar diferenciado, porque é o setor que mais vem sofrendo durante a pandemia. Foi o primeiro a fechar o segmento de turismo e tem sido o último a ter sua normalidade. Pra você ter uma ideia, Diógenes, dos bares e restaurantes que fecharam antes da pandemia, assim, durante a pandemia, na hora que eles tinham que estar 100% fechados, de cada 3, apenas um reabriu, né? E os que reabriram têm 40% do movimento que tinham antes da pandemia. Quer dizer, é um quadro extremamente delicado. Por enquanto, o lockdown está descartado. Descartado, né? O prefeito Álvaro Dias, eu também tive a oportunidade de acompanhar ontem a coletiva dele. Ele disse que a pergunta foi a seguinte: prefeito, há uma possibilidade de lockdown ou de toque de recolher? Ele disse: lockdown não. Felizmente também não veio o toque de recolher por enquanto. O importante é que as instituições, os poderes públicos possam fazer sua parte, abrir mais leitos, aumentar os cuidados, cobrar na fiscalização os cuidados, e a população que está nos ouvindo também, né, Dionis, que é fundamental que tenha também os seus cuidados, porque a pandemia não passou. Luciano, quem esperava caos e barbárie com a negociação das ações da Petrobras ontem não se decepcionou. No primeiro pregão, após o presidente Jair Bolsonaro
anunciar a troca de comando, a substituição de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim da Silva Luna, no comando da estatal, os papéis da empresa, da petroleira, caíram mais de 20%. E não só a Petrobras, como a gente falou, e eu pontuei aqui no início dessa edição. Houve queda também no Banco do Brasil, também na Eletrobras, esses papéis mais importantes da Bolsa de São Paulo. O caso Petrobras ainda vai ter efeitos ao longo, eu não digo nem desta semana, dos próximos meses, né? Pois é, Diógenes, a Petrobras perdeu ontem em valor de mercado algo em torno de 113 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia, isso representa quase 3 vezes o que foi sangrado dela com a corrupção da Lava Jato. Foi cerca de 40 bilhões de reais em corrupção desviados da Petrobras ao longo daqueles anos todos que a Lava Jato apurou. É um baque muito grande. Agora tem 2 questões a ser pontuadas, uma positiva e uma negativa. Qual é a positiva? Essa perda de valor, ela é contábil, né? É uma perda de papel ali. Isso pode se recuperar hoje, amanhã, daqui a 15 dias, depende muito do que vai acontecer. Mas a foto do momento. A foto do momento é extremamente negativa. Extremamente negativa. E o outro ponto, Diógenes, que aí é importante para quem está nos ouvindo, o presidente Jair Bolsonaro, em mais uma das suas jogadas de palavras, ele deu a entender que essa perda era de um grupo pequeno de investidores, grandes banqueiros que investem na Petrobras, e existiu essa perda para eles em nome de um ganho maior para o país. Não é bem assim, Diógenes. As ações da Petrobras são cada vez mais populares e, como a poupança hoje é um investimento do ponto de vista de rentabilidade péssimo, quem tem seu dinheirinho guardado, quem tem ali aquela reserva para algum bem que está pensando em comprar, ou para bancar a faculdade de um filho. E quer arriscar. Não, mas aí nem é tanto risco, né? Para se proteger de uma rentabilidade fraca da poupança, eles estão indo para esses investidores que são pessoas assalariadas, brasileiros comuns, né? Que o mercado chama de sardinhas, né? Que são os investidores pequenos. Eles estão indo para a Bolsa de Valores. E os papéis da Petrobras sempre foram uma espécie de porto seguro. Muita gente dessas pessoas perdeu dinheiro ontem, e muito, Diógenes, por causa da treslouquice do nosso presidente. Olha, o jornalista Lauro Jardim informa hoje no Globo que a reunião mais importante do Conselho de Administração da Petrobras nos últimos anos começa daqui a pouquinho, às 8h30, um encontro virtual, claro, e do qual Roberto Castelo Branco, ainda conselheiro e presidente, vai participar, e vai caber a ele, inclusive, apresentar o balanço de 2020 da Petrobras, que é extremamente positivo. Uma das coisas deselegantes ocorridas ontem com o Castelo Branco foi, na minha avaliação, 2 coisas. O presidente expor o fato dele estar trabalhando em casa desde o início da pandemia. Aliás, o país inteiro tem exemplo de home office em vários setores, né? Muita gente, os grandes executivos estão trabalhando assim desde o início dessa crise sanitária. E outra questão do salário, né? De que ele estava recebendo sem trabalhar e em casa, Luciano, algo em torno de R$200 mil por mês, que é o preço, o salário dos grandes executivos de grandes empresas nesse país. O presidente Jair Bolsonaro é pródigo em falar demais, né, Diógenes? Infelizmente. E é como você disse, ele expôs desnecessariamente, e ele sabe tanto que falou besteira, que na hora que ele cita o salário, que ele diz R$50 mil por semana, né? Aí ele, na hora, ele já diz, eu não quero que ele ganhe R$10 mil por mês, eu sei que precisa ser uma pessoa qualificada. Ora, se for listar os salários das estatais, o presidente sabe que essa é uma média razoável, principalmente para uma empresa do tamanho da Petrobras. Um presidente da Petrobras, ele tem um nível de responsabilidade absurdo, Diógenes. E o Roberto Castelo Branco é um executivo preparadíssimo, com passagens em grandes corporações do mundo. Então, não há nenhum absurdo nesse salário. Além disso, o fato de estar em home office também não quer dizer nada, até por causa da idade também do Roberto Castelo Branco, que é um homem que já está beirando os 60 anos de idade. Você está dando conta do trabalho, e está dando conta, exatamente, né? Porque a Petrobras deu lucro em 2020, né? Ele e a equipe dele deram conta do trabalho. É preciso também considerar, por exemplo, outros conselheiros que fazem parte da Petrobras, que estão inclusive alinhados com o presidente. Nesse conselho da Petrobras, se eu não me engano, são 3 militares. Vai ter agora o Joaquim Luna, que será o 4º militar dentro desse conselho da Petrobras. Quer dizer, esse tipo de colocação deixa numa saia justa também esses outros conselheiros e outros presidentes de estatais nesse país que ganham bem.
os ministros do presidente, todos eles fazem parte de conselhos e ganham, além do salário, uma fortuna em jetões para participar desses conselhos. Então não é por aí, né, expondo o ganho e a forma de trabalhar de seus executivos que o presidente vai justificar qualquer tipo de troca no comando da Petrobras. Né? Ele cria uma sensação, um sentimento, né, que é completamente distorcido, né, Diógenes? Ganhar bem não nunca foi e nem pode ser vergonha. O que é vergonha é roubar, cometer atos de corrupção. Se o executivo, o profissional ganha bem e entrega o equivalente àquele salário em resultados para a estatal, ou para o órgão, ou para a empresa na qual ele trabalha, isso é perfeitamente natural. Além das investigações no âmbito da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, escritórios de advocacia nos Estados Unidos vão questionar a troca de comando na Petrobras, porque tem muito investidor americano, né, com interesses na Petrobras. O temor dos investidores estrangeiros é que o Bolsonaro repita a política intervencionista da Dilma Rousseff. Aquilo que a gente falava aqui ontem, né? Lembrava ontem, né? A intervenção da Dilma, inclusive para segurar o preço dos combustíveis durante, se eu não me engano, 4 anos, né? Na realidade, a presidente Dilma segurou os preços Foram 2 ações, né, que ela teve. Uma com relação aos preços da eletricidade, né, os preços da energia elétrica, foram 8 meses, e no caso dos combustíveis foi 1 ano e 6 meses, né, 1 ano e meio que ela segurou. Agora é aquela história de hoje, isso é uma represa, né, um represamento. Uma hora isso vai romper, e quando rompe de uma vez, a confusão é maior. Pois é.